Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marie Jasmin, canal novo aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Hoje vamos fazer uma leitura para o signo de Sagitário. Você que tem Sol, Lua, Vênus, Júpiter ou Ascendente neste signo, essa leitura pode ser para você. E se você está aqui por causa de Sagitário, pode ser que tenha uma mensagem também. Lembrando que essas leituras são coletivas, então tenha discernimento na hora de aplicar aí a sua situação. E se você precisa de uma confirmação importante, eu sugiro que você faça uma leitura particular. Para conhecer o meu trabalho, na descrição deste vídeo e dos outros tem os meus links de contato. Vamos abrindo então a mesa para Sagitário. O 6 de paus. O 2 de espadas. O 8 de copas. O 7 de copas. O 5 de espadas. O mundo. E o eremita. Bom, aqui tem um movimento muito claro de alguém que estava em direção a um tipo de conquista, estava conquistando algo muito importante, se deparou com alguma bifurcação. E nessa bifurcação teve algum tipo de decepção, teve algum tipo de afastamento emocional. Tem aqui energia de confusão, tem algum conflito, tem finalização e tem recolhimento. Tem cartas muito fortes aqui. Vamos ver o que mais que vem para você, Sagitário. A roda da fortuna, cortando com 6 de paus. Então aqui tá mostrando que você estava caminhando em direção ao reconhecimento, você pode até ter tido esse reconhecimento, e aí a roda da vida girou, trazendo outras situações, trazendo algum tipo de mudança inevitável. O 9 de espadas, cortando com o 2 de espadas. E essas mudanças, então, estão gerando muita preocupação, muita ansiedade. É como se você tivesse que escolher entre dois caminhos, aqui com o 2 de espadas. É a vida te colocando para tomar algum tipo de decisão. Eu sinto que você estava em um caminho, você estava muito certo, e estava obtendo sucesso em relação a esse caminho. E aí teve alguma reviravolta aí que pode ter trazido uma outra opção, ou que pode ter fechado aí a possibilidade do que você achava que estava muito certo. A lua cortando com 8 de copas. Aqui trazendo medos que bloqueiam o seu caminho. Então tem ansiedade, tem medo e tem aqui um tipo de afastamento emocional. É como se você precisasse aí se afastar da situação para compreender melhor, como se você precisasse refletir sobre o que você vai fazer. Então é o movimento que talvez você esteja fazendo ou que você já fez. O 4 de paus cortando com o 7 de copas. A carta central da leitura, o 4 de paus. Trazendo aqui comemoração, sucesso, trazendo uma grande realização. Aqui é como se quando você se depara com muitas opções, você consegue aí enxergar uma nova possibilidade. Eu não sei ainda do que nós estamos falando. 5 de espadas. 4 de copas, cortando com 5 de espadas. Mesmo que se apresente aí uma coisa muito boa, aqui o que me parece você tem reconhecimento, você tem a realização, mas existe ainda muita dúvida e muita insatisfação e um conflito interno profundo. É como se você não tivesse satisfeito com as bênçãos que estão se apresentando para você. O valete de paus cortando com o mundo.
Então, quando você decide encerrar um ciclo, ou quando você percebe que a sua vida está completa, que não lhe falta nada na realidade, você tem uma faísca aí, tem algum tipo de desejo que surge, tem alguma nova busca que você quer efetuar. O Cavaleiro de Espadas, cortando com o Eremita, e você vai em direção a essa busca, talvez até de uma forma impulsiva e até numa energia de razão demais, né? É como se você quisesse entender com a sua mente que buscas são essas. E aqui o que me parece é que você não deixa entrar o fogo, é justamente o elemento de vocês, Sagitário. A gente tem aqui essas 3 cartas de fogo, né? Mas elas estão espaçadas aqui na leitura, intercaladas com muitas cartas de espadas e de copas que são negativas. Cartas que indicam insatisfação, afastamento, confusão. Então é como se você não conseguisse deixar essa faísca da transformação te atingir e você esfriasse com o pensamento, com o racional. Vamos ver o que mais. A Rainha de Ouros cortando com a Roda da Fortuna. Aqui, essa reviravolta que a vida traz, ela traz uma proposta de estabilidade. Aqui a gente tem uma figura feminina. Ou você se encontra com essa figura feminina. Aqui a gente tem os signos de terra, touro, virgem ou capricórnio. Ou você mesma tem essas qualidades em si por causa do seu mapa astral. Pode ser que você tenha esses signos fortes no seu mapa, né? Então, aqui é como se a vida estivesse te mostrando que esse cuidado, todo esse autocuidado, toda essa coisa, essa beleza, esse cuidado, esse amor, esse carinho, essa dedicação da Rainha de Ouros, te ajudasse a passar por essa mudança. Então, o que eu sinto aqui é que a vida tá te mostrando, então, para você continuar no seu autocuidado, para você continuar na dedicação daquilo que é importante para você, para atravessar essa mudança que a vida tá apresentando. A Justiça cortando com 9 de espadas. Aqui ainda você pondera com a racionalidade, você traz aqui ainda a frieza, você traz esse pensamento analítico, mas é diferente dessas duas energias aqui. Então aqui você se coloca no seu centro para poder obter as melhores respostas, para analisar tudo de forma justa e não de forma cega e preocupada. O Imperador cortando com a Lua. E então, quando você se coloca de forma ponderada, quando você encontra o seu centro, mesmo que seja ainda de uma forma muito racional, você consegue traçar estratégias para poder analisar tudo de uma forma diferente, né? Você traz aqui a energia de Áries, da ação, do fogo, com o Imperador, com a decisão, com o comando, né? Então é assim, então peraí, eu vou tomar as rédeas e eu que vou comandar a minha vida, eu não vou ficar mais nesse looping mental que tá me atrapalhando, ou na energia do medo, da culpa. O 3 de ouros cortando com o 4 de paus. E aqui existe uma solidez, né, que se forma. Então, quando você se firma nesse lugar do imperador, de que você é a dona da tua vida, da tua história, o dono ou a dona, né? Você consegue aí criar um novo trabalho, você consegue estruturar algo novo, não necessariamente é trabalho, né? A gente pode estar falando de relacionamento também, você aplique aí a sua situação. Eu sinto que está bem amplo para que você possa aplicar o que você está vivendo. Mas é como se você integrasse todas as suas partes nesse 3 de ouros aqui, né? O seu pensar, o seu sentir e o seu querer,
para continuar os seus projetos, para manifestar aquilo que você deseja e para encontrar o seu próprio equilíbrio. O Ás de Paus, cortando com o 4 de copas. Eu sabia que essa carta ia sair em algum momento. Ela traz aqui o fogo da inspiração, né? Então, quando você sai da energia da insatisfação e desse conflito aí da mente, do ego, e, enfim, você faz todo esse caminho aí de se apropriar da sua história, de equilibrar suas forças dentro de si, você obtém uma inspiração, uma faísca muito boa e que faz você ter novas ideias, né? Faz você até criar algo novo. O 5 de paus, cortando com o valete de paus. É muito interessante porque agora começaram a aparecer as cartas de paus novamente, com a energia do fogo. Então, o 5 de paus trazendo que nada vem fácil, né? Que às vezes a gente tem uma ideia, que a gente quer começar algo novo e a gente tem curiosidade para dar um passo aí em algo diferente, mas não é fácil, a gente precisa ainda batalhar um pouco para que isso aconteça, né? Então aqui tá mostrando que mesmo diante dessa faísca vai haver aí algumas batalhas, mas são batalhas saudáveis, são coisas que vão fazer com que você alimente esse fogo dentro de você. É como se fosse assim, aquele desafio que você precisa para continuar. Desafio que você não estava encontrando antes. Então você estava obtendo sucesso, você estava conseguindo realizar e tendo comemorações e estruturação, mas você não estava conseguindo ficar satisfeita, porque aquilo não apresentava um desafio. Então o 5 de paus está trazendo aqui o desafio saudável. E o 8 de paus, fechando a leitura, cortando com o cavaleiro de espadas, trazendo aqui um movimento muito bom, um movimento do fogo, né, da ação. É como se trouxesse para você novamente esse impulso de, bom, agora eu vou fazer várias coisas que eu gosto, agora eu tenho foco, agora eu quero realizar isso e aquilo. Então aqui tem bastante transformação para você, Sagitário, uma leitura muito bonita. A gente vai agora para o conselho com baralho cigano. Se fez sentido para você, se está fazendo sentido, comenta. Eu gosto muito de ler os comentários. Também curte, compartilha e pode ripar o vídeo. Agora eu tô com essa opção também. Então vamos lá para o conselho. O mensageiro, cortando com a rainha de ouros. Maravilhosa essa carta para vocês aqui nessa leitura. O mensageiro trazendo movimento, trazendo ação, trazendo novidade. E isso tá ancorado no seu autocuidado, né? Naqueles cuidados básicos que eu falava antes. Quando se apresenta aí uma reviravolta da vida, é você se firmar nesses cuidados, nas suas práticas, e assim você consegue se movimentar com mais segurança aqui com o mensageiro. Os lírios, cortando com a justiça. Aqui tá falando para você cultivar a harmonia, para você cultivar tranquilidade, confiança e fé no seu caminho e na sua capacidade de ponderar as coisas. É como se fosse a confiança no seu eu superior, sabe? Não confiar tanto na mente que divaga, mas confiar no seu eu superior, confiar nas mensagens claras que vêm do seu eu superior. Os pássaros, cortando com o imperador. Aqui tem movimento de libertação. Então, parecem duas energias contrárias, né? Então, o imperador sentado no trono dele aqui, de forma firme,
E os pássaros? E aqui tá mostrando que quando você se firma no seu lugar, quando você encontra o seu centro, quando você toma a iniciativa e as rédeas da sua vida, você tem liberdade para seguir o caminho que você quiser. Os pássaros trazendo aqui a libertação. A árvore cortando com 3 de ouros. E aqui pronto, você solidificou, você conseguiu equilibrar o seu pensar, o seu sentir e o seu querer. E a árvore vem trazendo aqui a mensagem de que quando você equilibra essas forças, quando você junta toda essa sua equipe interna, né? A sua cabeça, o seu coração e aqui, né, as suas tripas, o seu fazer, o seu desejo, você consegue se enraizar para que você cresça forte e saudável e feliz também. A criança cortando com ás de paus. Aqui é uma energia de que você deve manter a sua leveza e a curiosidade com as inspirações que lhe vêm. Como que a criança se comporta quando tem uma nova ideia, quando descobre algo novo? Ela fica entusiasmada. E essa daqui é justamente a energia do entusiasmo. A ás de paus traz inspiração, traz entusiasmo. E a criança vem como conselho dizendo para você cultivar esse entusiasmo sempre em relação aos seus projetos, às coisas que você quer realizar. A casa cortando com 5 de paus, mostrando aqui que você, num lugar em que você se sente desafiado ou desafiada, você é o seu lar, é a sua casa, né? Então, entenda que isso não é um defeito, mas que é algo que faz parte de você. Eu gosto de desafios e eu vou sempre procurar novos desafios para mim, e é assim que eu vou manter esse fogo do entusiasmo aceso. E a última carta para a gente terminar. Os trevos cortando com o 8 de paus. E aqui fala de boa sorte, fala aqui de boas oportunidades que surgem quando você se movimenta nesse lugar aí do seu fogo interno. É isso que eu tenho para vocês, Sagitário. Espero que tenha feito sentido. Até a próxima. Tchau!